Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de vídeos de matemática básica para ciência de dados para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai continuar falando de radiciação e algumas características. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as propriedades da radiciação. Vamos começar falando aqui de algumas consequências da sua definição. A primeira é a de que a raiz de zero, seja o índice qual for, sempre vai ser igual a zero. E isso acontece, obviamente, porque se você multiplicar zero quantas vezes você quiser, o resultado sempre será zero. Então, essa é uma consequência dessas definições. A próxima é a de que a raiz de 1 de qualquer índice sempre vai ser igual a 1. Isso acontece porque não importa quantas vezes você multiplique o 1, o resultado sempre vai ser 1. Outra consequência das nossas definições é que a raiz de índice 1 é igual a A. Isso porque qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. E é por isso também que a gente acaba omitindo o expoente 1, né? Ele representa apenas a base, sozinha. Por isso que a raiz de índice 1 sempre vai ser exatamente igual ao radicando. Seguindo, a raiz cujo índice e o expoente do radicando forem iguais, o resultado é o próprio radicando. Isso acontece por uma consequência da propriedade que a gente viu no vídeo anterior. A gente viu que a gente pode expressar uma raiz da seguinte maneira: um valor qualquer, como radicando, com seu expoente, e o índice desse radical podem ser representados na forma de potência da seguinte maneira: a base repete, o expoente do radicando sobe e o índice desce como denominador. Então, essa raiz pode ser expressa dessa maneira. Agora, o que acontece se tanto o índice como o expoente aqui de dentro são iguais? Bom, se eles são iguais, isso vai ser igual a A. Por quê? Porque qualquer número sobre ele mesmo vai ser igual a 1. E é exatamente isso que ele está demonstrando aqui na propriedade. E a quinta consequência aqui é a propriedade que a gente já vem observando, que é essa propriedade da representação equivalente entre uma raiz e uma potência. Tratando das propriedades, então, uma propriedade que a gente acabou vendo, mas aqui só confirmando, que é quando o radical possui o índice igual ao expoente do radicando, essa raiz vai ser exatamente a base do radicando. A gente já viu por que isso acontece. Na segunda propriedade, a gente observa que, caso você aplique seja uma multiplicação ou uma divisão, tanto pelo índice quanto pelo expoente do radicando, esses valores se equivalem. Então, se eu tenho uma operação do tipo raiz cúbica de 8, que pode ser representada por raiz cúbica de 2 elevado a 3, se eu realizar uma operação tanto de multiplicação quanto de divisão, desde que igualmente no índice e no expoente do radicando, eu vou ter uma raiz equivalente. Quer ver? Se eu multiplicar por 1/3 o índice e o expoente, eu vou ter 2 elevado a 3 sobre 3, índice do radical 3 sobre 3. Isso vai ser igual a 1 e isso vai ser igual a 1. E isso é igual a 2, de acordo com a nossa primeira propriedade. Vamos ver outro exemplo. Uma raiz de 9, que é igual a raiz de índice 2 elevado a 1. Se, por exemplo, eu multiplicar por 2 tanto o índice quanto o expoente, eu terei 9 ao quadrado raiz de 4, a raiz de 4 de 81, a raiz a quarta de índice 4 de 81 é exatamente igual a 3. Se, pelo contrário, eu dividir por 2, a raiz de 9, eu vou ter raiz de índice 1 de 9 elevado a 1 sobre 2. Como nós vimos, a raiz de índice 1 é o próprio radicando, e isso é igual a 1 elevado a 2. Nós já vimos que pela equivalência da potência com a raiz, isso aqui é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então perceba que há uma equivalência caso você aplique tanto uma operação de multiplicação quanto de divisão, desde que igualmente no índice e no expoente do radicando. Terceira propriedade: o produto de dois radicais, quando do mesmo índice, é igual ao produto dos radicandos. Essa também é uma propriedade que é uma consequência daquela propriedade que a gente viu lá em potenciação. Só que lá nós consideramos a base igual. Aqui, na raiz, pela inversão da sua representação, nós consideramos a igualdade de índice.
Então, se o índice é igual entre o produto de dois radicais, o resultado é tão somente a raiz com esse índice do produto dos dois radicandos. E a quarta propriedade é exatamente a propriedade que também nós vimos na potenciação e, mais uma vez, lá nós consideramos a igualdade de base. Aqui, caso o índice seja igual entre a divisão de dois radicais, então o resultado é tão somente a raiz do quociente desses radicandos, exatamente como está sendo demonstrado aqui. Então, aqui para a terceira propriedade, se eu tenho algo do tipo raiz de 4 vezes raiz de 9, isso é equivalente à raiz de 36. Se vocês perceberem, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 36 é 6. Para a quarta propriedade, a raiz de 4 dividido pela raiz de 9 é igual a raiz de 4 sobre 9, que é exatamente 2/3. Seguindo, uma condição importante quando a gente fala de radiciação é que, em alguns casos, a gente pode encontrar números fracionários cujo denominador é uma raiz. Isso faz com que esse valor seja um número não racional. Isso não faz com que a gente não possa resolver a fração em termos de valores irracionais. Podemos, mas como já falado aqui na playlist, dentro da matemática básica, a gente procura resolver em termos de valores racionais, do conjunto dos valores racionais. Portanto, a operação de racionalização é tirar essa raiz do denominador. E perceba, se a raiz tem uma resolução com valor inteiro, é só você resolver a raiz do denominador. Se o denominador é raiz de 9, basta que você substitua pelo valor 3. Mas algumas vezes isso não é possível. Então, para que a gente faça isso, a gente utiliza todas essas propriedades que acabamos de ver para converter essas frações em valores racionais. E damos a essa operação o nome de racionalização da fração. Por exemplo, se temos 5 sobre raiz de 7, isso representa um valor não racional, já que a raiz de 7 não tem solução inteira. Para a gente demonstrar uma solução dentro do conjunto dos valores racionais, nós o racionalizamos. Como que a gente pode fazer isso? Pela propriedade das frações, se a gente multiplicar numerador e denominador pelo mesmo fator, nós não alteramos essa fração. Na verdade, a gente vai chegar numa fração equivalente, que a gente chama, nós já vimos isso. Juntando essa propriedade com a propriedade que nós acabamos de ver, que é a propriedade onde, caso você tenha o produto de duas raízes com índices iguais, a gente pode transformar isso na raiz do produto dos radicandos. Juntando essas duas propriedades, a gente chega à conclusão que poderíamos multiplicar essa fração por raiz de 7. Por quê, Rian? Porque quando eu multiplicar isso aqui, eu vou obter a fração equivalente 5 raiz de 7 e raiz de 7 vezes raiz de 7. Qual foi a propriedade que nós acabamos de ver? Índices iguais, raiz do produto dos radicandos. 7 vezes 7, 49. E essa daria a raiz de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. 5 raiz de 7. E nós chegamos a um valor, agora sim, racional. Perceba, eu não tenho mais a raiz no denominador. No segundo exemplo, 4 dividido por raiz à quinta de 3. Se eu utilizar o mesmo método, vocês vão perceber que eu vou entrar num loop. Isso vai me dar 4 raiz de quinta de 1/3, que vai me dar 4 raiz quinta de 3. Então, eu não vou conseguir me livrar. Então, eu vou acabar entrando no loop. Para a gente efetivamente se livrar, aqui tem um truque. O que nós vamos fazer é, em vez de multiplicar pelo mesmo denominador, nós vamos multiplicar pela raiz, porém, nós vamos subtrair uma unidade do índice, como expoente do radicando, ou seja, 4. Por que essa engenhosidade, Ian? Perceba, é utilizar as propriedades a nosso favor, para nossa conveniência. O que vai acontecer quando eu multiplicar aqui em cima? Eu vou obter 4 raiz à quinta de 3 à quarta. E embaixo, perceba, eu tenho o mesmo
índice. O mesmo índice é a raiz do produto dos radicandos. Então, 3 vezes 3 a quarta. Opa, 3 não é a mesma coisa que 3 elevado a 1? Nós vimos que na potência, bases iguais, nós somamos os expoentes. Então, 4 raiz à quinta de 3 elevado a 4 é igual a raiz à quinta de 3, 4 mais 1, 5. Opa, índice igual ao expoente do radicando, isso vai ser igual a 4 raiz de 5, 3 elevado a 4 sobre 3. Pronto, nós racionalizamos mais uma fração. As outras duas frações não precisam ser racionalizadas, já que os seus denominadores não possuem radicais. Então, para fechar, vamos fazer alguns exemplos. Raiz de 49 mais raiz de 16. Quando a gente omite o índice, é exatamente igual ao quê? Ao 2, não é isso que nós vimos? Então, a raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 16. Isso é tranquilo, né? A raiz quadrada de 49 é 7, mais a raiz quadrada de 16, que é 4. E isso é igual a 11. Raiz cúbica de 8 menos raiz a quarta de 16. Bom, raiz cúbica de 8, a gente poderia, por exemplo, simplificar utilizando uma propriedadezinha aqui de algo que nós conhecemos. 8 na base 2 não é 2 elevado a 3? E 16 não é exatamente igual a 2 elevado a 4? Lembra que eu falei da importância da base 2? Índice igual a radicando, índice igual a radicando. Então, 2 menos 2 igual a 0. Letra C, menos 5 raiz de 9 mais 2 raiz de 169. Aqui não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? Raiz de 9 a gente pode fazer de cabeça. Raiz quadrada de 9 é 3, vezes menos 5, menos 15. Mais 2 vezes raiz de 169. 169 também não tem muito o que fazer, né? A gente vai ter que ir pela intuição. Que número elevado ao quadrado pode dar 169? Será que tem algum número exato? Vamos pensar. 10 vezes 10 é 100. Dá para fazer de cabeça. 11 vezes 11, 121. Dá para fazer de cabeça também. Será que é 12? 12 vezes 12. 2 e 2, 4. 2, 1 e 2. Vou organizar a conta. Isso vai dar 144. Não é exatamente ainda o valor. Será que é 13? 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 e 3. 9, 6 e 1. Opa, encontramos o valor. Então, o valor que elevado ao quadrado é igual a 169 é 13. 13 vezes 2, 26. Menos 15 mais 26, 11. Não é isso? Letra D. Na letra D, nós temos uma coisa curiosa aqui. Perceba que tem um elemento que se repete em cada uma das parcelas dessa operação aqui. Tanto da soma quanto aqui na subtração. E esse elemento é a raiz cúbica de 2. Bom, e se a gente isolasse ele? A gente poderia fazer raiz cúbica de 2, que multiplica pelo 10 mais o 4. E qual é o valor que, quando multiplicado, dará ele mesmo? 1, né? Aqui é uma operação de subtração, 1. Então, essa operação pode ser representada dessa forma aqui também. Vamos resolver o que está no parênteses com prioridade. 10 mais 4 menos 1, 13. Então, 13 raiz cúbica de 2. Próxima letra, letra E, raiz de 18 menos 2 vezes raiz de 50. Bom, vamos tentar utilizar aqui as propriedades que a gente aprendeu, né? Radicando 18 primeiro. Bom, que números a gente consegue trabalhar para chegar no 18? Vamos tentar simplificar esse valor. 3 vezes 6 não é igual a 18? Sim, 3 vezes 6 é igual a 18, mas talvez não vá me ajudar muito, 3 e o 6. 9 vezes 2 também não é igual a 18? Então vamos tentar trabalhar o 9 vezes 2. Então, raiz de 18 pode ser representado por raiz de 9 vezes 2. Não é isso? 2 vezes 9 é 18. Bom, perceba, aqui eu tenho um produto como radicando. Utilizando a propriedade que nós vimos de índices iguais, eu não posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 2, não é isso? Índices iguais, raiz do produto dos radicandos, 9 vezes 2. Raiz de 9, a gente sabe, é 3. Então, a gente pode representar a raiz de 18 por 3 raiz de 2. Vamos ver a raiz de 50. Como que a gente chega em 50, né? 10 vezes 5? Sim, 10 vezes 5 chega a 50. Mas também talvez a gente não vá conseguir muita vantagem trabalhando com 10 e 5. E 25 vezes 2. 25 é um número bom. Vamos tentar raiz de 25 vezes 2, que vai dar 50, certo? Utilizando a mesma propriedade de índices iguais,
eu posso dizer que isso é igual a raiz de 25 vezes raiz de 2. Raiz de 25, a gente sabe, é 5. Então podemos representar a raiz de 50 por 5 raiz de 2. Ainda existe um 2 aqui sendo multiplicado. Bom, vamos calcular aqui o 2 vezes 5, e aí a gente vai ter o 3 raiz de 2 menos 10 raiz de 2. Mais uma vez a gente vai chegar aqui e observar que temos um fator comum nessa subtração, que no caso aqui é a raiz de 2, né? Eu tenho a raiz de 2 aqui e tenho a raiz de 2 aqui. Vamos separar ela para dizer que raiz de 2 vezes, por quem que ela multiplica aqui, é o 3, 3 menos, quem que ela multiplica aqui é o 10. Então a gente pode representar também pelo produto de raiz de 2 vezes 3 menos 10. Vamos resolver a operação do parênteses, então eu posso representar isso por menos 7 raiz de 2. Para esse vídeo foi isso. Obrigado por assistir até agora. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo tema e nós nos vemos no próximo vídeo.